Eu costumo dizer que a criança é como uma semente. Uma sementinha que, se ela cuidada, regada, ela pode e tem o potencial de virar uma grande sequoia, uma árvore gigante, com folhas altas, com raízes profundas, com um potencial gigantesco. E cabe a nós pais ser os tutores dessa criança para ela alcançar esse máximo potencial que ela tem. E o que acontece? A criança, ela não nasce pronta. Ela exige esse tutor para guiá-la ao longo da vida, né? Porque o que acontece? A criança, ela é o quê? A fragilidade em pessoa. A criança, ela é totalmente vulnerável, ela precisa de você para se alimentar, para se vestir, né, para entendê-la, para interpretar o que ela está querendo. Então, ter esse tutor firme e ao mesmo tempo doce é de essencial, né, para a formação dessa criança. Então, o que acontece? A criança, ela é frágil, ela não nasce pronta, isso é um fato. Porém, nós vamos ter o quê? A neuroplasticidade. Ela tem um excesso de neurônios loucos ali para aprender, para fazer sinapse, para poder evoluir, e cabe a gente aí a dar um suporte para essas crianças. Então, como que acontece? Então, a criança está ali, frágilzinha, e ela vai passando por cada fase do neurodesenvolvimento, e nós pais, quando nós sabemos desse passo a passo, a gente tende a compreender e acessar melhor essa criança, né? Então, a primeira fase da criança é aquela fase que a mãe e a criança, elas são uma coisa só. A criança sequer entende que ela e a mãe são pessoas diferentes. Então, esse desvincular da mãe é a primeira fase do desenvolvimento da criança. Ela entender, principalmente ali nos 3 primeiros meses que a gente chama de esterogestação, a criança, ela está ciente de que ela está ali ainda dentro da barriguinha da mamãe e que elas são uma coisa só. Então, o primeiro passo é essa ruptura de saber que eu e a minha mãe, né, nós somos indivíduos diferentes e com necessidades diferentes. Essa é a primeira fase. Depois, passado essa fase, vem a fase do egocentrismo, que é o quê? A fase do reizinho. Eu quero tudo do meu jeito, no meu jeito, no meu momento, porque eu sou impulsivo. Eu sou o quê? Inclinado a fazer, né, tudo o que eu quero. Eu preciso que você sane aquela vontade minha naquele momento. E aí, o que acontece? Por que a criança fica assim, birrenta? A criança fica é difícil de lidar, rebelde? Porque a gente tem que lembrar que a criança, ela o quê? Está com, né, o encéfalo em formação. E nós temos áreas cerebrais completamente imaturas. Na criança, o sistema límbico, ele fala muito alto, que é o quê? É o sistema das emoções. Então, é uma criança extremamente emotiva, explosiva, e a parte que é o que vai conter todas essas emoções, que é a parte, né, do neocórtex, a área pré-frontal, a que vai, né, calma aí, vamos segurar um pouco essas emoções. Ela só vai conseguir ser formada lá para os 19, 20 anos de idade, lá na frente. Ou seja, por isso que a gente tem crianças impulsivas, por isso que o adolescente é extremamente impulsivo, porque essa área, né, ainda não está maturada. Então, a gente tem que entender isso e ajudar a criança a lidar com essa ansiedade, com essa vontade, né? Com esse instinto que fala além da razão, vamos dizer assim. Passado essa fase, né? Dessa fase que eu acabei de comentar, nós vamos para a fase da busca pelo afeto. O que seria isso? A criança, ela vai buscar atenção e afeto para ela.
Você vai ver que ela vai né, tentar chamar a atenção dos pais, tentar chamar a atenção dos amiguinhos na escola. E aí essa busca pelo afeto é aí que vai entrar o quê? Os pais, de uma forma mais presente. Porque a gente tem que entrar nesse momento com uma palavrinha mágica que vai nortear toda a educação infantil, que se chama amor de suporte. O que seria o amor de suporte? Eu vou dar para o meu filho firmeza e ternura. Eu não preciso ser aquela mãe carrasca, aquela mãe insensível, bruta. Não, mas eu preciso ser firme. Eu tenho que dar ternura para eu acessar essa criança e não deixar marcas no futuro. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que ser firme. Porque uma criança, ela clama por ordem. Você pode achar que não, mas uma criança, ela clama por um tutor, por alguém que vai orientá-la pelos caminhos e dizer qual o caminho é melhor. Você que é adulto, você já percebeu que em algum momento na sua vida você buscou orientação? Orientação ou do seu pai, ou de um psicólogo, de um psiquiatra, de um mentor espiritual, porque você estava numa situação em que você não sabia o que fazer e foi extremamente angustiante? Assim é para as crianças. Se ela não sente essa figura de ordem e de norte para ela, isso gera uma ansiedade tão gigantesca que daí vem os transtornos de ansiedade, de depressão. Você imagina para uma criança, em um lar, que ela não sente ordem. E ela fica extremamente ansiosa. O que ela se vê? Ela fala assim, não, eu vou ter que tomar os meus caminhos. Eu vou ter que tomar as decisões. Inconscientemente, ela está falando, eu que vou ter que tomar a ordem deste lar. E isso gera um trauma gigantesco na cabeça da criança e é o que nós não podemos deixar acontecer. É fazer o quê? Dar o amor de suporte. Ser doce, ser terno, mas mostrar firmeza e hierarquia dentro daquele lar.